Filho amado, escutem sempre o que ele diz. Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor, que nos chama à conversão, que nos chama a assumirmos com decisão o caminho do Cristo, a assumirmos com decisão a nossa vida com Ele. Segundo domingo do tempo quaresmal. Domingo passado fomos ao deserto. E nesse deserto Jesus faz a experiência da tentação centrado no Senhor. É Deus que o ilumina e que o conduz. É Deus que lhe mostra qual o caminho verdadeiro. É a palavra de Deus, vai dizer a segunda leitura, que deve iluminar as nossas vidas cristãs na direção deste Senhor. Agora, neste segundo domingo, como é tradicional no primeiro, o texto das tentações de Jesus, agora é o texto da transfiguração, na leitura de Lucas, do ano C. Mas o centro da liturgia de hoje está na segunda leitura. Então vamos lá, a segunda leitura é tirada do livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17, do capítulo 4 até o verso 1. Então é do capítulo 3 ao capítulo 4. Nos diz Paulo: Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora repito, chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Então, o primeiro chamado de Paulo é um chamado a observarem o exemplo, o testemunho dele, dos seguidores. O testemunho de vida, a forma de vida, a forma de viver cristã é muito importante. Nós estamos acostumados com um cristianismo esvaziado de uma forma de viver. Então hoje que se fala que um homem e uma mulher vivem juntos pelo vínculo do matrimônio, coisa do passado. Casar não é necessário. Batizar os filhos também não, fazer primeira Eucaristia, Crisma, isso não é necessário, não faz parte. E tantas outras coisas, jejum, sexta-feira santa vamos comer bacalhau, quero ver ter dinheiro para comprar bacalhau. Comer bacalhau, não tem mais essa preocupação com jejum, com penitência, isso é desnecessário. Então, a caridade, a visita ao próximo, a visita aos enfermos, isso não tem mais tempo para isso. Então, o que Paulo está nos alertando? Existe um modo de vida cristão. E este modo de vida cristão é o modo que nós devemos seguir. Se somos cristãos, precisamos viver como vivem os cristãos. Aquele modelo que Lucas nos mostra no capítulo 2, 4 e 5 de Atos, da primeira comunidade, não é um sonho. Ele se torna realidade quando cada cristão decide assumir o projeto de Cristo na sua vida. Quando cada cristão decide dar o passo nessa direção. Decide abrir o coração e decidir viver como o Senhor viveu. E não como aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Não querem mais sofrimento, não querem mais dor, tristeza, amargura. Isso não serve. Eu não quero passar por dificuldades. Não quero passar por doença. Porque se eu estou doente, por que Deus está me castigando? Deus não está te castigando. A doença, a velhice, a incapacidade faz parte da existência humana. E nós precisamos aprender a lidar com isso. E não nos separarmos dessa salvação que o Senhor nos trouxe. Nós não somos cristãos para vivermos no mundo. Nós somos cristãos para, estando no mundo, sermos o sinal do Cristo. E continua Paulo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, a glória deles
está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Então, o fim é que irão se perder. Por que irão se perder? Deus não é misericordioso, Padre? Mas eu ignoro a cruz, eu ignoro a salvação do Cristo. Eu faço só aquilo que eu quero. Eu construo a minha salvação, o meu projeto de Deus, a minha perspectiva. Eu não me volto para o Senhor. Eu não volto para contemplar naquele Senhor o modelo de vida que eu devo seguir. Essa história de ouvir a palavra, de dar resposta, isso é coisa do passado. Nós estamos atualizados, né? Nós somos jovens, mais modernos, mais avançados. Se Jesus vivesse nessa época, ele ia aceitar todas as coisas. Não é bem isso. Por isso que o fim é a perdição, porque abandona a cruz de Cristo. O Deus deles é o estômago. Essa frase é uma frase chocante, né? O que é um Deus que é o estômago? Quando eu sinto fome, eu vou atrás dele. Estou saciado, eu esqueço. Tenho uma dor, eu vou atrás de ver o que está acontecendo. Não tem mais nada, passou, pronto, segue em frente. Busca-se Deus momentaneamente em situações, mas esse Deus não se faz presente. Não é um Deus atuante, não é um Deus conosco. É um Deus que surge em momentos, conforme eu quero e do jeito que eu quero. Mas não é um Deus que está presente, que faz a sua obra na minha vida. A glória deles é o que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Estão totalmente desfigurados e desligados do projeto de Deus. Não conseguem voltar os seus corações para o Senhor. Irmãos, vai nos dizer São Paulo a nós e aos filipenses. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Não somos da terra. Somos homens e mulheres que nasceram nessa terra, mas caminham para o céu. Caminham ao encontro do seu Senhor. Buscam esse Senhor como fundamento e como esperança. De lá, aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar todas as coisas. Ou seja, é Deus quem vai transformar a nossa existência numa nova existência a partir do momento que caminhamos sobre a sombra da sua cruz. Caminhamos nessa vida guiados por esse projeto, por essa graça, por essa luz que o Senhor nos fornece. Abrimos a nossa vida e o nosso coração para contemplar esse Senhor, a sua vida e o seu projeto, e damos passos nesse caminho, passos de vida e passos de esperança. Então, se caminhamos com Ele, viveremos eternamente com Ele, e Ele nos transfigurará. Assim, meus irmãos, termina a leitura de hoje. A quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria e minha coroa, meus amigos, ficai firmes no Senhor. Ficar firmes, permanecer no Senhor, significa não momentaneamente, mas o batismo estabeleceu conosco uma aliança de fé, uma aliança de vida, uma aliança que Deus é o protagonista. E é bonito o texto da primeira leitura, né? Deus diz a Abraão: eu vou fazer de ti um grande povo. Você saiu lá de Ur dos Caldeus, você ouviu a minha voz e você veio, e eu vou fazer de você um grande povo, como as estrelas do céu. Olha para as estrelas e veja, a sua descendência será grande como as estrelas do céu. E Abraão vai dizer a este Deus que ele não conhece muito bem, por mais que fale com ele: como que eu vou saber que isso vai se dar? E aí acontece um ato de aliança. Corta-se os animais ao meio, novilho, cordeiro, cabra, corta tudo, põe espalhado. E o fogo, o braseiro iluminante, que é Deus, passa por entre aquilo.
Esta forma era uma forma que o povo caldeu usava para selar um acordo. Você cortava um animal ao meio e as duas pessoas passavam com uma tocha de fogo juntas por esse meio. Para dizer o quê? Que nós vamos cumprir a aliança que fizemos ou o trato que fizemos, senão mereceremos a sorte deste animal, ou seja, seremos partido ao meio. Deus passa no meio daqueles animais sozinho, porque é Ele que sela a aliança de nos chamar à vida novamente, de nos resgatar, de nos mostrar o caminho. Por isso que é Deus quem toma a iniciativa. Ele passa no meio daqueles animais cortados para dizer que aconteça comigo isso se eu não cumprir esta aliança. A aliança de fazer de ti um grande povo. Mas para pertencer a esse povo, meus irmãos e irmãs, Jesus nos ensina no Evangelho de hoje. A primeira leitura que eu esqueci de dizer foi tirada do livro de Gênesis, capítulo 5. Pode-se ler o conjunto todo, de capítulo 15, melhor dizendo, do verso 5 ao verso 18. O Evangelho de hoje é Lucas 28, 36. Diz o começo do Evangelho: Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Novamente, alguns dias eu disse atrás, nos comentários, Jesus vai rezar. Para Lucas, este Jesus que reza é um Jesus que entra em comunhão com Deus e nos convida a entrarmos em comunhão com este Senhor, a estabelecermos esse vínculo de vida e de esperança com este Senhor. Ele sobe ao monte para rezar. E ali é como se Deus selasse com Jesus a aliança que Ele mesmo vai executar, que eles vão executar. Ou seja, a aliança de salvação que Paulo nos diz na primeira leitura, Cristo vivencia naquele momento. Os discípulos não conseguem ver, dormem, estão cansados, é muita coisa para eles, e Jesus reza. E quando ele reza, aparece diante dele Elias e Moisés, a lei e os profetas, aquilo que fundamenta a revelação de Jesus. O que Jesus veio fazer, ensinar, está contido ali. E essa novidade é que o próprio Deus estabelece agora esta aliança. O mesmo Deus que falou com Abraão agora aparece como homem no nosso meio para estabelecer esta aliança de vida, este caminho de vida, essa esperança de vida. E este Deus nos faz o convite da vida, nos faz o convite de ouvirmos o Filho amado. Este é o meu Filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Abra o seu coração e o seu ouvido para ouvir, para perceber. Cele com ele esta aliança de abrir os ouvidos e o coração para ouvi-lo, para entender, para compreender essa palavra de vida que é dita, que é falada, e essa palavra transforme a sua vida numa nova vida. Meus irmãos e irmãs, nós somos cidadãos dos céus, vai dizer São Paulo. E é lá que nós precisamos caminhar. É para lá que nós precisamos caminhar. A nossa vivência nessa terra é passageira, mas junto do Senhor viveremos eternamente. Que possamos nesse tempo quaresmal também nos prepararmos para este grande dia do Senhor, o dia que o Senhor estabelecerá conosco esse pacto de vida eterna, esta aliança de vida eterna, quando nos encontraremos definitivamente no céu. Mas para isso, nós que cá estamos na terra, precisamos seguir as nossas vidas iluminados pela cruz do Cristo, não indignados ou inimigos dele. Precisamos não nos deixar guiar pela perdição, nem pelo nosso estômago,
Mas precisamos nos deixar guiar pelo Senhor, para que Ele vá moldando as nossas vidas e descobramos que o projeto cristão não é um projeto apresentado por aí. Por isso que muitas vezes a igreja é criticada, perseguida, não é aceita, porque ela quer exatamente dizer, olha, não é essa a proposta de Deus, a proposta de Deus é outra. E nós precisamos abrir os ouvidos para escutar a voz do Filho, que nos apresenta o projeto de Deus. Fique com Deus, boa quaresma, que Ele abençoe a ti e a toda a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.